crianças, tudo bem? Nós vamos falar um pouquinho, nós vamos ter regularmente vídeos sobre produção de texto. O que é isso, professora? Produção de texto. Produção de texto é quando nós elaboramos, nós montamos, nós produzimos um texto. Para produzir um texto, existem regras, existem algumas coisinhas que é importante nós sabermos. E aí, nesses vídeos, a professora vai trabalhar juntamente com vocês uma produção de texto. Como que eu tenho que produzir um texto? O que um texto tem que ter? Então, para eu começar a pensar em produzir um texto, eu primeiro tenho que pensar o quê? Eu quero produzir um texto. O que eu quero dizer, o que eu quero escrever um texto? Geralmente, para vocês, principalmente, quando a professora pedir um texto, eu vou direcionar, eu vou falar o que eu quero no texto, vai. Para a nossa primeira aula de produção de texto, eu vou dar uma sequência de fotos, porque um texto, ele precisa ter o quê? Um nome. Primeiro de tudo, eu tenho que colocar um nome no meu texto, eu tenho que ter começo, meio e fim. Um texto, ele tem que ter sequência. Eu não posso colocar assim, ó, a galinha morreu. A galinha morreu, mas um dia ela nasceu, ela teve pintinho e acabou a história. Teve sentido? Não teve sentido, né? Um texto, ele precisa ter sentido, ele precisa ter coerência. Então, para a gente produzir um texto, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, um texto tem que ter nome, tem que ter começo, meio e fim. Como que a gente sabe que um texto tem que ter começo, meio e fim? Quando eu aprendo a sequência. E para vocês, para trabalhar essa sequência de vocês, para vocês começarem a pensar logicamente num texto, a professora vai colocar uma foto no final desse vídeo, porque eu quero que vocês produzam um texto dessa foto. Como assim, professora? Vocês vão olhar os desenhos e vão colocar frases pequenas. O texto que eu vou colocar, o texto através de figuras que eu vou colocar é da galinha. Então, ó, você vai ver a foto da galinha, uma foto da galinha aqui, outra foto da galinha aqui e outra foto da galinha aqui e um espaço na frente. No seu caderno, você de português, você vai fazer isso. Você vai colocar para mim a primeira foto, vamos supor, eu vou falar aqui do gato. Na primeira foto do gato, a professora colocou uma foto do gato, tem 3 fotos. O gato bebendo água, o gato brincando com a bolinha e o gato dormindo. Então, eu sei que o meu texto tem que ter começo, meio e fim. Então, primeiro, o gato foi brincar com a bolinha. Aí, eu vou colocar um nome no gato. O gato fofo, o gato fofinho, estava brincando com a bolinha. Na foto da água, ele se cansou, sentiu sede e bebeu um pouquinho de aguinha. Depois que ele bebeu um pouquinho de aguinha, ele sentiu sono e foi dormir. Fim. A minha história teve sentido? Sim, eu tive um começo, um meio e um fim. Que nome que eu posso colocar no meu texto? O gatinho. Professora, eu primeiro, antes de fazer um texto, eu tenho que colocar o nome? Não necessariamente. Você pode produzir o seu texto e depois colocar o nome. Então, vamos fazer o seguinte, a professora vai colocar a foto, vocês vão olhar a sequência das fotos, vão colocar frases e essa frase tem que ligar com a frase de baixo, que nem a professora fez. Então, ó, a professora falou do gato que estava brincando com a bolinha e ele se cansou. Primeira frase. Aí eu fui lá para ele beber aguinha. Ele bebeu um pouco de aguinha, pois estava com sede.
Aí eu já liguei lá embaixo. Depois que ele bebeu sua aguinha, ele foi dormir. Então eu dei uma sequência nas minhas, nas 3 fotos. Eu quero que uma frase tenha a ver com a outra. Não adianta você colocar assim, tem um gato. O gato bebeu água e foi dormir. Não, dê mais importância, não seja uma frase simples. Então, essa primeira eu quero que vocês vejam as fotos, coloque frases que tenham sentido, que você lê elas inteiras, você consegue entender as fotos também pela leitura, tá bom? No chat de português eu vou dar uma olhada nessa sequência que vocês fizeram. Na primeira sequência, precisa ter perfeição? Não, eu quero que tenha sentido com a foto. O texto que nós vamos colocar é da galinha, tá bom? Eu quero que tenha sentido na foto. Não precisem se desesperar. Calma, que produção de texto, para um texto ficar bom, nós temos que produzir. E produzir leva fazer. Nós precisamos então fazer. Texto é prática. E nós vamos agora começar a praticar, tá bom? Neste momento eu quero que vocês vejam se as fotos deem sequência nas fotos, deem sentido nas fotos, tá bom? Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.